E aí, pessoal, tudo bem? Beleza pura? Tá. Vou ver uma coisa. Tá? É? Ah, tá. Olha só, o pai já começou a live agora, tá? 31. 31. Epa, aê, que ótimo. Tá. Cancela. Vai ter que fazer reset, depois eu faço aí. Tá? Opa, tudo bem? Que show! Beleza, cara? Tava vendo aí de os links da internet aí, o que tem de validade ou não. Veja, não tem fonte nenhuma. O pessoal publica e não tem nada a ver. Bom,
Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre DeepSeek. Tá beleza? Tudo bem? Boa noite. Oi, caminhando na fé. Francisco, tudo bem? Boa noite. Não tem áudio? Tá sem áudio aí? Deixa eu confirmar aí para ti. Oi, Marcelo Lima, não tem áudio? Oi, sobre o Bolt? Ah, beleza. Cara, eu vou fazer uma live sobre o Bolt aí. Esta semana ainda. Ainda bem que tu levanta essa questão, é que tá tanta demanda aí. E eu acho que até encaixa bem do que eu vou falar hoje, que é o DeepSeek. Vamos falar aqui, deixa eu botar. Ou melhor até. Oi, Antônio, tudo bem? Moro no Brasil, sim. Eu moro numa fazenda no sul do Brasil. Olha só, o assunto de hoje é baseado nesse aqui, ó. E até a chamada que eu fiz foi bem assim, cabeça vão rolar, muito desemprego. Imagina o seguinte, né, a guerra que nós estamos tendo em termos de tecnologia entre Estados Unidos e a China. Tu desligou? A gente tem que depois resetar toda ela. Beleza? E aí, qual é que é o lance aqui, ó? Por que a gente está falando disso? Que é o DeepSeek aqui, ó. Essa é a questão que a gente vai falar. Ah, é? É, mas não é isso. Mas tudo bem, pode tentar. E manda ele... as duas partes de baixo tem que fazer inicialização. Tá ativa? Os primeiros dois botões. Oi, o áudio tá baixo? Caminhando na fé. Deveria estar alto, deixa eu ver. Tá tudo alto aqui. Ó, tô falando direto no microfone, botei aqui para ser fácil. Internet, tá tudo ok aqui. Bom, deixa eu falar o seguinte. Vamos lá direto para a fonte. Ah, tá. Eu peguei e botar o TI aqui, ó. Vou falar de automação, vou falar de LLM hoje. Vamos falar de bastante coisa legal. Eu nem me sigo aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Oi, eu uso para automatizar o YouTube, eu uso o Make, né? E com o Make é muito fácil de automatizar o YouTube. A gente tem muito conteúdo aí.
Mas é o seguinte, ó, como usar o DeepSeek, tá? Esse é o nosso assunto de hoje aqui, ó. Tá. Bom, olha só. Para a gente usar o DeepSeek, é só escrever deepseek.com e a gente já está acessando ele como usuário, como consumidor. Assim como a gente usa Chat, Gemini, né, Cloud e assim por diante. Agora, se eu quero usar o DeepSeek um pouco mais do que isso, tá? Então vamos lá. Ele abrindo aqui. Olha só, aqui ou eu uso como consumidor ou eu uso como API. Então vejam só, o que é o DeepSeek? É uma inteligência artificial da China, né, desenvolvido open source, e olha só a capacidade dele aqui, certo? Isso que é interessante. Primeiro vamos falar um pouco dela. Ela usa apenas 37 bilhões de parâmetros, certo? Mas ela foi desenvolvida com 671 bilhões de parâmetros. Mas eles usaram para treinar agora só 37 bilhões, por causa dos parâmetros ativos. Quer dizer, com isso ele não se preocupa com um monte de dados que são lixo. Eles conseguiram pegar antes, trabalhar e identificar o que daqueles dados que eles escolheram na internet, né, de quase 1 bilhão, o que é bom e o que é ruim. Então ficaram focando só naquilo que nós chamamos de parâmetros ativos, certo? Aqui ele fala um pouco das versões anteriores, né? Ele compara aqui com outras versões, por exemplo, o Cloud 3.5 não fala quanto tem, o 4 não fala quanto tem, mas o Llama 3.1 tem 405 bilhões de parâmetros. E aí a gente pode ver, ó, o desempenho. Ele tem o desempenho praticamente dos outros aqui, ó. Certo? 86 para 89, certo? Outra coisa, 88, tá melhor do que o Cloud. Certo? Aqui, ó, 88 para 89 tá melhor do que o GPT-4. Né? 87 aqui, ou seja, esse conteúdo aqui você já pode olhar e daí, claro, entender como é que é os prompts, ou seja, na avaliação, né, em inglês, na avaliação de código, na avaliação de matemática, na avaliação de uso de caracteres, né, chineses. Então, aqui a gente pode ver o desempenho que ele está brutal. Certo? Beleza? Então, por isso que o DeepSeek está fazendo tanto sucesso com todo mundo. Beleza, pessoal? E aí, o que nós estamos querendo mostrar é justamente isso. Nós estamos entrando 2025 num ano dos agentes. E para isso, né, as LLMs já não são mais tão importantes, porque a gente já sabe, todas as empresas já sabem, né, como usar. O problema é capacidade de processamento. Então, a OpenAI e essas outras gastaram mais de 100 milhões para treinar o GPT-4. A DeepSeek usou apenas 5 milhões e meio para treinar o mesmo, que tem o mesmo desempenho desses que gastaram 100 milhões. Vocês têm ideia sobre isso? Isso é a grande transformação, certo? Das LLM. Ou seja, eles conseguiram criar uma LLM tão potente quanto a OpenAI, certo? Ou quanto as outras, e usaram 5 milhões e meio, enquanto que a OpenAI gastou 100 milhões para fazer treinamento de uma e da outra. Isso é fantástico. Para quem consegue entender o que eu estou falando.
Por isso, tudo para trás, a gente vai ter que botar um basta e pensar, em vez de se preocupar com programinhas e tudo, nós vamos entrar agora 2005 mais a fundo. E eu sempre digo, né, eu não estou mais preocupado qual é a ferramenta de gerar imagem, qual é a ferramenta de escrever texto, qual é a ferramenta de vídeo. Agora nós estamos em assistentes, desenvolvimento e agentes. E para isso nós vamos ter que aprender engenharia de prompt para isso, para assistentes, para codificar e para trabalhar com agentes, ou seja, botar inteligência. Tá beleza? E eu tô fazendo uma coisa legal aí, ó, né? Tava muito bagunçada aquela nossa comunidade e o que eu tô fazendo? Deixa eu só deletar isso aqui. Eu só botei aqui para mim não perder. Deletei ou não? Deixa eu tirar. E aqui também, ó, vamos deletar que não. Os caras publicaram como se fosse, acharam isso e não tem. Tá funcionando? Parabéns, então. Tá legal. Então, Tá. consegui essa favela lá, o Flamengo. Muito bom. Parabéns, filho. Ó, então é o seguinte, aqui eu coloquei, né? Tem um link lá na comunidade para quem acessar, ou na VIP, mas eu estou colocando agora as informações também nas duas comunidades, tá? Para o pessoal que não quer ir para a VIP, tem acesso às informações aqui, ó. E esse conteúdo aqui é muito interessante para fazer análise de todas as ferramentas. Para quem não sabe, tá? Tá lá no link da comunidade. E a gente tem aqui o contexto, a janela de contexto, ó, 128. Só que o Gemini agora está lançando, né, com 1 milhão de contexto, o Flash, que é de graça lá, mas também estão desenvolvendo o Gemini 2, certo? Avançado aqui, com 2 milhões de contexto. Para quem não sabe contexto, é a memória. Por exemplo, se tu vai lá conversando com ele, terminou a janela de memória do contexto, ele não lembra mais do que era lá para cima. E isso é ruim, porque daí ele pode, né, não ter informação, ele precisa estar na memória, né? O que é isso? Quanto maior esse contexto, vai ser melhor, porque eu posso colocar 1 livro, 2 livros, 3 livros. Então vocês imaginam, 2 milhões de contexto seria, arredondando, 2 milhões de palavras, né? Um livro, uma enciclopédia, etc, etc. E até poderíamos ir lá no ChatGPT e perguntar aqui, ó. Vamos abrir uma sessão nova. Enciclopédia Barça tem quantas palavras? Vamos ver se ele sabe. Tá. Ó, ela tem 10 milhões de palavras, certo? Então, eu não consigo ter uma enciclopédia toda na memória. Agora vamos ver assim, os volumes do Harry Potter. Quanto tem? Fez o cálculo. 1 milhão de palavras. Então, o que acontece? Eu consigo levar toda a enciclopédia do Harry Potter diretamente para a memória. Já da Barça, não. Olha só que interessante isso. Para quem é antigo que nem eu, a gente era o cara que sabia de tudo porque a gente estudava na Barça.
tá? Ou ia na biblioteca. Beleza? Isso mesmo, Felipe, sim. Eu procuro arredondar para o pessoal leigo, mas quem é técnico sabe disso, né? Que é 70% ali, ó, só colocando, 70%, né, ou seja, um token, ele é 70% das palavras, certo? Então seria 1,5 milhão de tokens para 2 milhões de, aliás, 1,5 milhão de palavras, né, para 2 milhões de tokens. Beleza, isso aí. Então, só para a gente entender um pouco sobre o contexto, que é a primeira coisa é isso. Onde que eu fui? Aqui. Outra coisa que a gente tem que entender também é qual é que é o desempenho, certo? Em termos de resultado, e aqui eu poderia estar clicando para ver quem é que tem melhores desempenho, etc. E eu também posso ver os preços. E quando a gente fala em preço, quando não é esse acesso tipo ChatGPT ou coisa assim, que eu vou pagar por tráfego, que seria os tokens, eu preciso saber o preço de entrada e de saída. Entrada é o que eu digito e saída é o que ele me entrega. E isso tem custos diferenciados. Então eu posso estar olhando aqui, ó, e pegar, por exemplo, aqui nessa tabela, eu tenho janelas, eu tenho preço, certo? Aqui deve ser desatualizado, mas só para a gente ter uma ideia. E quando eu falo em os preços mais caros aqui para mais baixos, olha só, 37 do GPT, 27 do Preview, né? E assim por diante. Mas eles já estão baixando, mas em torno de $10. Se nós pensarmos, né, quanto é que eu vou gastar para 1 milhão de tokens, né? 1 milhão de palavras, vamos pensar de novo, né, Felipe? Me desculpe para mim arredondar dessa forma, né? Mas para simplificar, então, para 1 milhão de palavras que eu quero trafegar, eu vou pagar quanto? Tá? Então, olha só como é interessante. Vamos pegar e usar aqui em termos de analisar o DeepSeek, tá onde ele, que é o que nós estamos querendo falar. Deixa eu ver aqui. Olha só, eu vou pagar $1 por 1 milhão de palavras, certo? Enquanto que se eu pegar o OpenAI, eu vou pagar $10, $5, $20. Então é muitas vezes mais. Sim, só que aquilo é muito caro. Dá R$3.000. Sim, como é que tu sabe disso? Entendi. Tá bom. Tá, pessoal? Então, só para mostrar um pouco dos preços, e quando a gente está usando, né, o API, eu vou precisar comprar créditos. Ou eu deixo isso aberto ou não. Certo? Então, vamos entrar aqui e dar uma olhada na ferramenta. Eu testar aqui nas minhas contas de teste. Olha só. Aqui o que eu faço? Em DeepSeek eu tenho aqui como fazer as chaves de API. Então aqui à esquerda, ó, se vocês estão vendo, certo? Ó. Deixa eu só ver aqui se tá. Sim. Tá vendo, sim. E aí eu digo quanto é que eu quero comprar, certo? Eu posso colocar valor, eu posso colocar limite, eu posso dizer para o cartão ir
colocando sempre que gastar, e eu tenho todo um controle de despesa deles aqui. É a mesma coisa que eu faço isso no OpenAI. Certo? Então, por exemplo, vamos ver como é que está a questão de preços. Olha só interessante. Nós tínhamos naquela tabela um valor, agora eu entrei aqui, olha só. Eles estão fazendo um trabalho, em contexto de 64K, que não é 128, output 8K, e eu tenho 0,014 centavos por 1 milhão de tokens. E de saída, olha só como é que sempre o custo é maior, 0,28 centavos para 1 milhão de tokens. Então, quanto é que eu tenho de tráfego de entrada e tráfego de saída? Ok? Então, esse é o custo para mim pensar em automação. Eu só estou falando disso, de automação, de um chatbot e assim por diante. Senão, eu iria lá, vamos lá, para usar é só DeepSeek e acesso ele, não é? Ó, venho aqui em Start aqui. E olha só, eu posso estar fazendo pesquisa na web, ou seja, ele já está me superando. As outras inteligências artificiais, ele está competindo com o ChatGPT na interface. Por isso que eu disse, vai rolar a cabeça 2025. Porque como é que vai ser os Estados Unidos se tem alguém vendendo barato? Mas é barato por quê? Porque eles desenvolveram um modelo que precisou gastar só 5,5 milhões para treinar, enquanto o outro gastou 100 milhões. Vocês estão entendendo? Aqui eu já estava testando lá no mês de 11, 30 dias atrás. E agora aqui com vocês, tá bom? Então tem aqui, eu posso configurar tudo mais que eu precisar, mas eu queria só dar uma geral de preços aqui, que é o ponto importante para nós. E agora vamos falar de chaves, ó. Eu tenho as chaves aqui, eu posso estar criando as chaves aqui, vocês podem criar. Uma coisa interessante, a gente cria chaves por aplicação, por sistema. Então isso permite eu monitorar quanto está gastando e eu também vim aqui dizer, essa aqui eu vou parar, vou deletar e assim por diante, tá? Então eu fiz várias operações e estou usando essa chave que eu chamo de teste. Agora, se eu vou usar ela em produção, eu vou dar um outro nome baseado na aplicação. E essa chave eu levo lá para as automações. Ok? Eu estou transmitindo no Inema TIA e no Inema TDS X do YouTube, tá? Na tela, quem é que está aí? Só deixei aberto aí no Inema TDS. Então, estou lá nas outras telas aí, se vocês querem acompanhar o que eu estou fazendo. Bom, então eu dei uma geral sobre usar o DeepSeek de forma bem simples, rápida, E agora, o que nós temos? Como é que eu uso as APIs dentro, por exemplo, do Make? Deixa eu ver, eu tenho o Make aberto aqui ou não? Acho que não tenho. Então vamos abrir ele aqui. Tudo bem, galera? Quem quiser ir no outro canal Inema TIA, eu tô lá com a tela lá, tá bom?
Ou no YouTube também pode ser. Bom, olha só. Aqui no Make, eu já criei aqui até coloquei lá na comunidade para vocês verem. Deixa eu ver se está lá na comunidade. Na comunidade nós temos agora o inema.make, né? Organizado tudo para o Make. E olha só que legal. Lá nós estamos fazendo assim, para quem está lá, não entendeu ainda, a gente tem os vídeos aula básico, a gente tem os links da ferramenta, a gente tem as conexões, que é importante no Make. Nós temos todos aqueles arquivos do passado, tá tudo aqui, arquivos Make. E a gente tem, além de informações gerais, a gente tem Inema Manicure e assim por diante, todas as automações. Então vejam só, quando nós pegamos aqui a automação 64, tá aqui, ó. Eu estou numerando as automações aqui. O que eu fiz? Aqui embaixo eu já coloquei o blueprint para você pegar e usar ele, a configuração que eu uso, expliquei o que é, certo? Então essa automação é bem simples aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é usar o DeepSeek aqui no meio. Então eu vou entrar, usar ele e sair. Não importa o que tu fizer. Então o meu objetivo é ensinar você a estar usando isso. Daí eu expliquei aqui, certo? Dei o link aqui que tu tem da API, certo? Eu tenho API aí, eu vou falar sobre uma ferramenta que a gente vai usar para usar o DeepSeek, né? E assim por diante. Então, só para mostrar aqui, está aqui o arquivinho que nós temos. Esse arquivo aí que eu salvo aqui, ó, eu vou chegar e fazer download dele. E daí lá no Make, eu vou buscar ele. Certo? Cadê você? Vou criar um novo. E aí eu vou abrir o arquivo lá que eu pus import, escolher arquivo. E está aqui ele, DeepSeek, ok. Bom, aqui pessoal, o mais importante de tudo que eu queria mostrar para vocês, que é o seguinte, não importa a entrada, não importa a saída, o foco todo é usar o DeepSeek. Como é que nós usamos? Nós estamos usando uma forma diferente, que é o Open Router, ó. Por quê? Porque como eu não consigo ter um módulo diretamente do DeepSeek, eu uso o Open Router, que é uma ferramenta, e deixa eu abrir aqui para explicar para vocês, tá? Open Router. Aí, ou API e assim por diante. Tá. Qual é a função do Open Router? Ele é o centralizador de qualquer LLM. Então, se eu tenho esse cara dentro do Make, ou dentro do N8N, ou dentro da onde que for, eu consigo usar qualquer LLM que esteja cadastrado nele. Certo? Então, ele juntou a todas as LLMs. Eu posso estar usando, né? Ele, não importa as LLMs que eu estou conectando através dele. Certo? E aqui eu tenho um monte de LLMs que eu posso estar usando, e uma delas é o DeepSeek. Tá legal? E uma coisa, eu pago pelo Open Router, tu paga pelo tráfego que tu passar por ele. Ou seja, depende da LLM. Se você tiver uma LLM que é de graça, tu não paga. Se é uma LLM que tu paga, tu compra os créditos através dele e ele ganha uma comissão. Então, essa é a lógica deles. Fantástico. Então, voltamos para o nosso ambiente aqui e eu vou dizer, eu quero fazer uma conexão, e na conexão eu botei minha API, que eu criei aí, certo? Então, eu me logo aqui.
Eu faço o login e daí, nesse login aqui, eu pego, vamos pegar aqui, continuar, apenas para mim pegar a API. E daí, dependendo do que eu vou estar usando, eu vou comprar os créditos ou diretamente com a ferramenta ou direto com eles aqui, certo? Então, é aqui dentro que eu vou estar fazendo e usando todas as informações aqui, tá? Ó, deve ser que versão 3 está aqui, suportado no ambiente deles. E também, aqui na comunidade, ó, já deixei pronto para você pegar a API dele, ó. Dentro da documentação, tu pega as APIs, certo? E daí tu faz, inclusive tu pode criptografar ou coisa assim, API isso aqui, tá? Então, você pode estar usando qual é o tipo de API que tu quer criar e está pronto aqui. Voltando para o Make, então eu fiz isso. E aqui eu posso estar usando o DeepSeek ou qualquer uma delas, ó. Estão vendo? OpenAI, certo? O Google. Ou seja, todas as LLMs disponíveis no mercado, as principais estão aqui. Então, o que isso simplificou? Que eu posso simplesmente mandar buscar alguma coisa de uma planilha e mandar executar, em vez da OpenAI, eu posso usar a DeepSeek e mando continuar. Beleza? Pegar uma coisa da internet. Tá, depois eu olho isso aí. Não, tu tem que trazer para o aplicativo para transformar ele para impressora. Não. Beleza? Oi, Cristiano. Sim, depois eu falo então sobre esse assunto para não fugir aqui, como criar uma garota, uma modelo de inteligência artificial. Tranquilo, tá? Certo, pessoal? Entenderam, então, como é que eu consigo usar nas automações o DeepSeek? Veja, isso vai ser um boom, porque vai baixar meu preço de uso muito. Outra coisa, o desempenho dele está muito bom, vocês viram nos números. Então, como é que eu posso usar agora em toda a automação? Simplesmente eu uso o OpenRouter, certo? Com o API aqui. Alguma dúvida sobre isso aí? Quem é que está usando o Make agora já tem a solução para usar o DeepSeek dentro do Make. Tá bom? Pessoal, nós estamos entrando num outro nível, entendeu? Não é mais o nível digamos, de qual melhor aplicação para isso, melhor ferramenta para isso. Nós estamos entrando para o nível que eu me lembro que era há 40 anos atrás, quando eu comecei a mexer nos PCs e fazer um PC falar com outro PC. E isso se chamou rede. E depois a gente fez esse PC, além de falar com outro PC, teve o PC que era o servidor, onde tinha os dados, onde tinha o banco de dados. E depois disso, teve a internet, eu tinha um servidor, né, de web, e daí eu tenho que botar um servidor de firewall, porque eu tenho que dividir, né, ou botar um roteador. Né, e assim a gente foi evoluindo. Então, a mesma coisa. Se vocês vão ficar só na questão das ferramentas, isso já era, porque todas as ferramentas já estão me dando cada vez mais a capacidade do Office. Microsoft, Google vão levar paulada na cabeça, porque o modelo deles de sistema vai ter que evoluir.
Então, se eu vou comprar uma assinatura de qualquer um deles, eu vou ter tudo. Vai levar um pouquinho mais de tempos, mas eu vou ter multimodal. Então, eu vou ter criar imagem, certo? A própria Meta está vindo aí, o X está vindo aí. Eu vou ter, né, todos os recursos para poder criar imagem, provavelmente para integrado de vídeo, integrado de apresentação, vai ser tudo isso. Agora, qual é que é o nosso trabalho, além disso? É a gente ir para um novo nível onde nós vamos criar soluções, onde nós vamos automatizar. E para isso, eu vou estar usando a inteligência artificial, implementando servidores, dedicando a banco de dados, transformar os bancos de dados e a informação da empresa em base vetorial, que é os RAG. Então, esse é o trabalho 2025. E claro que por isso até é bom que nós já fechamos a comunidade para que entre gente que queira trabalhar com essa visão, né? E não a visão de querer lá enganar o outro para faturar. Isso aí cada vez mais vai ser diluído. Os algoritmos estão aprendendo o que é fake, o que é cópia. Eu vejo na internet o pessoal todo lá querendo enganar os algoritmos, dizendo, tu copia de outro país, faz cópia aqui. Cara, os algoritmos logo vão descobrir isso. Por isso nós, que estávamos fazendo conteúdo legal e tudo autêntico, os caras estão descartando, eles passaram a régua em tudo. Certo? Então, para ser autêntico, vai ter que ser todo um formato diferente. Então, quem quiser ficar na web ainda, faturando, monetizando, vai ter que ser autêntico, vai ser diferente. Tá? E nós, na área de inteligência artificial, vamos ter que construir sistemas. Então, por isso que é importante, e eu dei uma atenção grande no DeepSeek, é por causa do custo. Ou seja, eu estou pegando alguém potencial, provavelmente se todas as outras baixarem de preço, tudo bem, nós vamos ficar com a OpenAI, vamos ficar com o Gemini, vamos ficar com o Cloud, mas olha a diferença de preços que nós temos. Vamos só dar uma olhada nisso? Busque na internet os preços da OpenAI e da Cloud e outras LLMs e coloque em uma tabela. Vamos ver se ele busca direto assim ou eu vou ter que ser mais específico. Ó, ele já me deu uma tabelinha aqui, ó. Então, tokens de entrada, $2,5, de saída, $10. Né? O mini 15 centavos por 60 centavos de milhão, é o que nós estamos usando, né? Olha o do Cloud, o Cloud está muito mais caro. Olha o preço dele aqui. Depois nós podemos ir lá consultar na página dele para ver se isso é real ou não. Daí eu quero inclua na tabela DeepSeek. Olha só, tá aqui, ó, inclui o... Daí agora eu vou mandar, inclua o Nova da Amazon. Olha só que barbado, o que que tá... Hoje ainda tem que escrever, logo não vou mais escrever, eu só vou pedir. Então, pessoal, isso aqui é muito importante. Ó, a Amazon está com 0,35 de entrada, tokens de saída 0,14, tá? Na Amazon Lite
Tá, o preço aqui ó, de entrada tá barato, de saída nem tanto. Olha só o tamanho do contexto de janela, a importância de estar aí. O DeepSeek, ó, 0,27 por $1. Então, veja, a Amazon nova aqui está arrebentando. Então, também já é uma outra coisa. Será que lá, na hora de eu querer usar no Make, vamos ver se aparece aqui a nova aqui. Ó, tá aqui, ó. Então, na Amazon pela nova, tá mais barato aí. Eu posso estar usando também. Oi, Fernando, tudo bem? A ideia da comunidade é troca, tá? Não é eu ensinar ou ninguém, mas é a gente estar ali, todo mundo tentando ajudar todo mundo. Então, quando eu consigo conteúdo legal, eu publico lá, que nem isso aqui, ó. Descobri hoje, botei lá, né? Botei as tabelas. Daqui a pouco, que nem eu vou fazer um estudo agora, depois da live. Eu vou pegar essa tabela, vou validar em todos eles e vai transformar isso em informação para quem? Para a comunidade de pessoas que interessam. Certo? Então, essa lógica que nós temos é o meu conhecimento que eu gastei, a minha exploração, certo? Vai servir de informação para outros. E assim tá crescendo muito, porque nós aceleramos. É como se nós tivéssemos um time trabalhando junto. Tá? Então a comunidade estava indo bem, daí começou esse pessoal bagunçar. E o que eu quero? Eu quero isso, eu quero um ajudando o outro para nós acelerar. E não um querer enganar o outro, tirar proveito, fazer spam e tudo mais. Então essa é a nossa lógica aqui que nós temos, tá bom? Então mostrei essa parte, agora eu quero mostrar uma segunda parte, além disso aqui, que é o Web Hoax, para quem não sabe, e para quem sabe, falar sobre o meio hoax. Me diz uma coisa, vamos ver vocês aí. Quem é que sabe o que é meio hoax? Me escreve aí, só para mim dar um feedback. Eu vou dar uma olhada nessa aí, COE alemão, não sabia. É COE mesmo? Hein, Wanderson? COE alemão mesmo ou tu tá falando que é COE em alemão? Ah, tu tá respondendo para outro. Beleza, obrigado, Wanderson. Ó, pessoal que tiver problema aí, pode me chamar aí no problema de entrar na comunidade e me chama ou no Telegram, ou se não, manda mensagem lá pro inema.vip@gmail.com. Tá legal. Então vamos falar aqui. Deixa eu só ver se alguém tá sabendo. Beleza. Não sei. Bem, vamos primeiro falar sobre uma coisa aqui, adicionar módulo. E um módulo que a gente já usou muito é o Web Hoax, tá? Estão vendo aqui? Né? Se chama Custom Web Hoax. E estão vendo esse lance de instant? Ele fica um gatilho esperando, como se fosse o ouvido aqui, esperando alguém mandar alguma coisa para ele. E quando ele recebe, ele processa. Ele processa da web, certo? Então o que eu pego? Quando eu crio essa opção aqui, ó, de Web Hoax, eu venho aqui e dou Create. O que ele vai fazer? Ele vai pedir um nome, eu dou um nome qualquer, não importa, isso é só para aplicação, dou Save, e ele gerou esse número aqui, ou seja, um endereço do Make e com número único. E eu copio esse endereço e lá numa aplicação, por exemplo, no Bolt, no ChatGPT, aonde for numa aplicação, eu digo, ó, chama esse cara e passa esses dados.
Então é a forma no webhooks que tu tem de falar de uma aplicação com a outra aplicação numa chave, né, grande, tá? Então essa questão seria, como é que eu chamo uma aplicação da outra? Usando isso aqui. E daí eu simplesmente copio isso aqui e que nem eu fui lá no Bolt e disse, eu quero agora que tu crie uma caixa, né, um chatbot de entrada e saída falando com, né, o webhooks e dou o endereço. Ele constrói. Mesma coisa, eu posso pegar isso e levar isso para qualquer aplicação, certo? Que nem o ChatGPT também, lá nas ações do ChatGPT, onde tu cria os GPTs, o assistente, tu pode mandar. Tanto que eu já fiz várias lives aí mostrando isso. Então, isso é o webhooks. A gente daí fica aqui, quando chega dados, processa o que tu quer nas automações. Tá? Isso aí, pessoal, é o básico. Tem várias coisas lá na comunidade ensinando isso para quem tiver dúvida. E também aproveita, em janeiro, eu quero dar base para vocês sobre tudo isso. Tá? Tem bastante gente legal lá na comunidade também que domina isso. Então é só perguntar lá. Beleza, vamos deletar isso que não é o interesse agora. O que eu quero mostrar agora para vocês é um outro que se chama... Vamos pegar lá, ó. Quando vinha o módulo aqui, adiciona... No webhooks, quando eu clico, eu tenho web e eu tenho mail, certo? Ou seja, ele vai ficar esperando a mesma coisa aqui, ele fica esperando chegar um e-mail. E como é que eu mando para ele? Quando você vem aqui e diz, eu quero criar, né, um mailhooks, tá? Opa, eu estou criando aqui. Deixa eu só ver se ele está criando o quê. Isso, tá. Ele vai estar criando um mailhooks. Aqui vocês podem observar que ele tem um arroba aqui no meio. E o make fica para trás. Antes o web ficava para frente. Ou seja, virou um e-mail. E quando você chega, simplesmente manda um e-mail para esse endereço que tu copia aqui, ou seja, tu pode criar uma aplicação, ou tu pode criar isso numa página onde alguém preenche um formulário e tu chama esse mailhooks. E ele vai pegar e vir para cá, bater nesse cara e ele vai receber aquele e-mail e vai processar tudo na automação. Certo? Então, em vez de você colocar embaixo, né, uma pessoa preencher um formulário, tu pode mandar isso via webhooks ou via mailhooks. Mas eu posso, dentro dos sistemas de e-mail, automatizar para receber isso. Tá legal? Então, só para mostrar sobre customizando entrada de e-mail direto através do mailhooks. Beleza? Oi, Luciana Carvalho, tudo bem? Então, por isso que as automações... Ó, eu vou sair fora aqui, depois a gente volta aqui de novo. Deixa eu descartar. Ó, se nós olharmos aqui nas automações... Inema Manicure, certo? Inema VIP, etc. Vamos ver a manicure aqui. Aqui é uma simulação simples. Eu criei um webhooks. Esse webhooks está esperando, ó, tá o raiozinho aí. Se eu deixar ele rodando... Sempre, quem é que entrar numa aplicação onde pode ter 10 tipos de aplicação, todas elas apontando para cá, ele vai receber e vai processar a informação e vai gravar numa planilha e depois vai responder, se for o caso. Muito simples.
E o que eu fiz? Eu fui lá no chat GPT, criei um assistente dizendo com um prompt, né, diretivo como é que ele deve agir. Podia lá ter colocado fontes de informação e lá embaixo eu posso criar uma ação dizendo quando você quiser fazer agendamento, ou quando você quer comprar o produto, ou quando você quer isso, chama o Webhooks. E daí ele chamaria esse cara. Tanto que se eu clicar em cima dele, tá aqui, ó, agenda manicure, ó, e tá o caminho todo dele. E não tem arroba, porque ele é um web, HTTPS. Então eu copio esse conteúdo e posso criar aplicativo para celular, aplicativo de web, aplicativo de chatbot, todo apontando para o mesmo, se eu quiser. Certo? E é muito simples. Para quem nunca começou e não fez nada do Make, o que tu tem que fazer? Abrir o Make e vem aqui, botão da direita, adiciona módulo, o Webhooks. Daí você vai clicar em cima, ele vai pedir o nome que tu dá e ele vai gerar esse código. Daí tu copia esse código e vai lá na aplicação e diz, olha, certo? Eu quero usar essa referência. Só um segundinho aí que o TikTok está dizendo que ninguém está mexendo nada aqui. Que não se está usando, ó. Só para você saber. Daí eu tenho que esperar dar um refresh. Pessoal, eu só transmito no TikTok pela amizade, né? Pelo pessoal que está por aí. Porque é um saco. Cheio de restrição, cheio de coisa. Por mim, eu só transmitia lá no YouTube e era isso. Tá? E o TikTok tá direto desclassificando, né? Até meus vídeos aí que eu tô fazendo, é direto desclassificando, dizendo que é cópia, que é isso, que é aquilo. Né? E são meus vídeos autênticos. Beleza. Então vamos continuar aqui. Bom, olha só. Então, o que nós fizemos? Geramos esse código e lá a gente cria tudo. E aqui, né, eu criei uma planilha, então também venho aqui, adiciono o módulo, né, do Google Sheet, dou 2 cliques em cima. E aqui, olha só, eu digo para buscar no Drive. Deixa eu clicar aqui porque eu vi hoje várias pessoas lá na comunidade discutindo sobre o problema que eles têm, certo? Olha só, o problema é que você não pode usar o arquivo do teu micro local. Você tem que estar usando ele da nuvem. Então, ou é o Drive, certo? Ou é o Drive do Google, ou você está usando o Dropbox, ou seja, em algum lugar da nuvem. Por isso que estava dando erro lá para algumas pessoas. Ok? No YouTube é Inema TDSX, tá? Foi de brincadeira que criei o canal. Então estamos aqui, ó. Daí o que eu disse? Lá no meu Drive tem um diretório chamado teste 1, aliás, um arquivo chamado teste 1. O nome da página, da sheet lá, é manicure. Ó, vou dar um refresh aqui, ó. Esse teste, ele tem várias coisas. Ele tem o Inema Digital, ele tem o Bolt, ele tem o arquetipos, ele tem o cliente, tem o assunto, ou seja, é uma planilha cheia de páginas, cheia de abas. E eu escolho qual é que eu quero jogar. E eu digo aqui se ele vai ter cabeçalho ou não, se a primeira linha ele é para pular. E aí que tá, né? Ele tem o cabeçalho, tanto que aqui tá nome, contato, atividades, mas não precisava ter, certo? Bom, olha só, tá toda a informação aqui, botei até um now, abre parênteses e fecha, que lá na planilha isso quer dizer a hora, né? Então ele agendou uma data, mas eu quero saber quando é que ele foi agendado. Está aqui.
E ó, quando eu clico aqui, ó, apareceu cliente Ney Maldaner, contato Gmail, desencravar unha da mão, certo? A data que ele queria reservar, que está aqui, ó, tudo registrado aqui, que veio por aqui, ó. Certo? Então, é muito fácil o Make, por isso que eu insisto para quem está começando, e o propósito meu sempre é ajudar o pessoal na base, certo? Depois que a águia ensinou seus filhos a voar, sejam livres e façam o que quiserem, né? Mas no início a gente tem que dar essa força. Então esse é meu trabalho, beleza? Feito isso, o que acontece? Se você tivesse o webhooks numa aplicação, talvez tu quer depois que ele pesquisou, que ele fez alguma coisa, mandasse resposta aqui, daí tu põe aqui o que tu quer. Por exemplo, se aqui no meio eu quisesse, né, baseado nessa informação, antes ou depois, eu vou criar o ChatGPT aqui, né? Ou eu quisesse fazer outro, mas eu primeiro vou fazer com o chat aqui. Ó, vou pegar o ChatGPT aqui e vou dizer que eu quero estar usando esse aqui, um prompt, certo? Daí eu vou, de novo, ter a conexão, eu tenho vários vídeos e o pessoal ensinando ali, ó, já fiz a conexão, vou usar o modelo, lembra do preço? Então eu quero o Mini, GPT-4 Mini, cadê você? System, sempre. Ah, tá aqui, ó, Mini. Eu quero o Mini porque ele é mais barato. E eu vou explicar um pouco depois por que soluções pequenas servem para nós. Beleza, né? E agora eu vou abrir aqui e vou fazer dizer que eu quero usar user, que é o meu comando. O texto vai ser o que eu quero. Então aqui podia ser responda. Tu faria um prompt legal, mas só para ver. Responda a informação da onde? A informação que chegou aqui, ó. Qual é o serviço? Certo? Né? Não é nada de imagem. Então, simplesmente isso. Responda sobre isso. Se a pessoa estivesse fazendo uma pergunta, eu estaria respondendo assim. E dou ok. Certo? Deixa eu remover esse link e dizer que eu quero que coloque a informação aqui. Então, ele recebeu informação, certo? Processou aquilo e aqui, ó, eu posso dar 2 cliques e dizer que na coluna F eu quero a resposta que ele respondeu aqui, ó. Essa resposta aqui. É o resultado. Tá? Pronto. Então, peguei a informação que tinha aqui, peguei, processei ela, respondi, mandei gravar e aqui eu posso ainda vir aqui e dizer que eu também quero que ele grave aqui, não ok, mas sim o resultado daquela resposta que foi aqui. E eu dou ok. Então eu implementei uma inteligência artificial, de um chatbot, de uma pergunta, de um e-mail, e veio aqui, processou, gravou numa base de dados de informação e devolveu para ele. Esse webhooks poderia aqui não ser devolvido dessa forma e sim mandado um e-mail, um Gmail, por exemplo, né? Gmail, por exemplo. Deixa eu clicar aqui. Gmail. Ó, podia usar o Gmail, podia usar o Outlook, podia usar o WhatsApp. Ó, WhatsApp aqui, ó. Ah, não, aqui embaixo, ó. Só que tu tem que ter o WhatsApp Business Cloud, que tem que configurar lá. Mas do jeito que tu quiser, certo? Ah, mas eu não quero o ChatGPT. Então, nós podemos vir aqui e agora que vocês já aprenderam, eu podia estar usando o Cloud, eu podia estar usando, né? Aqui, ó, Anthropic Cloud, eu podia estar usando o Gemini, certo? Mas eu quero, né, o DeepSeek, ó, DeepSeek. Tá aí? Não, não tem. Então, o que eu posso? Open Router.
certo? E no Open Router eu vou usar Create Chat. Conexão. Ó, vou fazer a conexão lá que eu fiz, né? Eu botei API, já está configurado. E aqui eu vou dizer que eu quero usar o DeepSeek. Ou eu quero usar o Llama. Ou eu quero usar o Gemini. Eu podia estar usando aqui, mas eu vou usar o DeepSeek. Certo? Daí eu dou o que, aliás, eu venho aqui, adicione, e aqui eu daria a mesma coisa, ó, faria o que eu quero, a pergunta que eu usei aqui no chat, eu vou usar aqui, dizendo responda ao serviço aqui, certo? Daí eu posso usar aqui, ó, que eu quero como user, como assistente, ou como sistema, a mesma coisa que eu estaria usando lá. Daí a única coisa que eu faço é deletar esse cara aqui, ele vai dar erro porque está conectado lá. Deixa eu tirar esses links. Pode falar. Um baquinho dentro do balão. Ele anda. Ah, então prepara já no cartão. Já está pronto? Não. Então prepara. Tá bom. Ó. Inácio, vai lá na avó ver se ela tá precisando de ajuda. Tá bom? Então, olha só. Vou tirar isso aqui, ó. Deletar. Opa. Ele está dizendo que eu tenho as referências, mas tudo bem. E arrastaria aqui e faria os ajustes aqui, ó. O resultado agora não é mais aquele e é baseado nesse aqui. Tá? Eu não fiz lá, né? Não tá, mas eu posso estar colocando o content, que é o resultado aí que eu trouxe. Beleza, pessoal? Deu para dar uma geral? Foco no fato. Conseguiu entender sobre o webhooks, mailhooks? Conseguiu entender como usar qualquer LM aqui dentro do Make? Vocês conseguiram entender como é que eu posso gravar numa planilha todos os dados que chegam lá? Me dão feedback aí, pessoal. Pelo menos, né? Para mim saber que eu não estou falando sozinho. Daí, até para mim encerrar esse assunto aqui, e eu poder responder a outras perguntas que o pessoal está perguntando sobre outros assuntos que não é aqui a da automação. Bom, uma outra coisa que eu posso falar para vocês enquanto isso é, eu publiquei aqui na comunidade uma coisa que eu vou até compartilhar com vocês aqui, ó. Deixa eu ver, lá no VIP eu botei esse conteúdo legal. Olha só. Novidades. Olha só. Um cara pegou e disse assim, Black Friday, 80% off. A IA está ficando assustadora, eficiente, agora você pode ter funcionários de, etc., né? De inteligência artificial. E o cara criou, né, um copy aí de marketing que o cara comprou 70 funcionários de IA, de IA com 80% de desconto. Daí ele fez uma lista aqui né, do que ele pode ter esses funcionários. E daí eu tenho outros prompts aqui sobre isso aqui.
Deixa eu fazer uma coisa legal aqui, deixa eu compartilhar com a galera. Aqui, com a comunidade. Ó. Então, olha só. Como é que ele fez isso? Com assistentes do ChatGPT. Já estou compartilhando. Ou seja, vocês podem estar criando 10, 20, 30 funcionários com o ChatGPT. E o cara está vendendo isso num pacote. E eu estava num grupo de espanhol, os caras estão fazendo a mesma coisa. Eu falei com umas meninas lá, ela dizia, não, eu vendo isso como... como é que ela falou? Permanente, eu não me lembro, para sempre. Esqueci o termo agora. Tá? Então tu pega e cria eles, bota, não salva na loja, só salva o link, né, no ChatGPT, e é isso. Já que o pessoal, né? Isso aí, ó, o pessoal... Beleza, Cristiano? Olha só que legal isso aqui. Vitalício, valeu, Wagner. Então, olha só. Se eu chegar hoje no ChatGPT, vocês todos que não têm GPT pago, tá? Não tem o ChatGPT pago. O que vocês vão? Vocês podem vir aqui onde diz explorar GPT, ó. Certo? Você clica aqui e vai aparecer todos os GPTs públicos. Certo? Muitos GPTs públicos aqui. Assim como, se vocês procurarem para o meu nome, certo? Eu até vou tirar meu nome, vou botar lá Inema, ou vou botar um outro nome. Então, eu crio uma conta nova, certo? Que não seja do meu nome. E todos esses GPTs que eu podia estar criando, poderia ser uma função. Tá? Isso aí, obrigado. Então, poderia ser uma função que você tenha. Eu até fiz um ensaio disso ontem na live, mostrando para o pessoal sobre isso. Como é que eu posso criar funções, cargos, funções, comportamento de funcionários? Imagina se vocês fossem do RH. Agora não posso. Show de bola, gostei. Mas não dá para imprimir agora, acho que vai dar erro, tá? Espera o pai zerar a impressora. Então vocês imaginam o seguinte, imagina que vocês são do RH, certo? De uma empresa. Vocês têm domínio de como criar cargos e funções. Então, você pega junto com o psicólogo, né? E define o comportamento daquela função. O que a pessoa tem que ter, qual é. Então, a diretiva que nós vamos criar é do comportamento. Agora nós queremos das atribuições. E você podia pegar tudo isso e botar num documento. Salvar num documento. E não é assim dentro das empresas. Depois de você ter feito todos esses pacotes, certo? Todas essas coisas. Você vai criar um assistente para cada um deles com as atribuições, com as bases de informação, e a pessoa poderia estar usando esse assistente quando vai criar um contrato, quando ele vai querer contratar pessoas novas. Então eu tenho o assistente do RH, o assistente de venda, né? O assistente de contrato, o assistente financeiro, o assistente de negociação. Então, quando chega um e-mail, né, para discutir negociação, bateria nesse assistente. Mas como é que os caras estão vendendo para tu ver? Em vez de a gente pensar lá na automação, o cara já, que é um vendedor nato, já sacou
e ele criou uma página, certo? Uma página web, onde que ele tem todos os iconezinhos de cada função. Então, quando eu clico em cima de um ícone, ele vai abrir um assistente no ChatGPT. Certo? Então, ele disse lá, você tem que ter o ChatGPT e daí você pode usar meus assistentes. Eu te vendo por R$50 esse pacote. E daí ele não precisa nem vender pelo aqui, né, por Hotmart, etc. e tudo. Ele pode vender por o Pix, certo? Porque é uma vez só. Oi, Luciana, não entendi o que não apareceu para ti. Não, Cristiano, não, nem assim, ó, porque é o seguinte, tu compartilha a página para a pessoa, né, aquela página. Ou tu pode, que nem, por exemplo, na comunidade, né, a pessoa, tu simplesmente, o cara pagou, já libera para ele poder acessar a página, o link. Ou seja, tu tem um gateway de pagamento, tu não precisa depender das plataformas. Provavelmente os bancos todos vão criar seus gateways de pagamento para a gente poder usar diretamente, né, na web. Vai ter um webhooks direto deles. Meu assistente público está dando problema dentro da LGPD. Ah, legal, ó. Luciana, eu expliquei isso ontem na comunidade, ó. Deixa eu já dar uma dica para ti aqui. Não, melhor. Eu estava numa tela, é tanta tela aberta. Isso aqui, ó. Se eu chegar aqui e botar Ney Maldaner, vai aparecer vários dele, ó. Digital Coaching, tá? Eu entro aqui. E quando eu salvo ele, tá? Eu posso pegar e não deixar ele público e simplesmente compartilhar o link. Então, o que tu faria? Tu pega numa página que ninguém sabe, onde tu coloca todos os links ali, e quando alguém pagou, ele acessa a essa página. Certo? E tu pode até criar vários mecanismos. Tu podia fazer com que essa página seja gerada um link individual para cada uma das pessoas, para que um não possa compartilhar com os outros. Então tu tem várias maneiras de fazer isso. Mas aqui, ó, quando você fizer um assistente e tiver ação, olha só, Luciana, aqui, ó, tem um macetezinho, eu já falei isso. Tá vendo aqui embaixo, política de privacidade? Você tem que pegar e colocar um link da LGPD aí, falando sobre teus direitos, aquelas. Se tu colocar aqui, ele não dá erro. Pelo menos para mim foi assim. E eu peguei da internet isso aqui, ó. Eu botei esses dias da Cisnema, que eu peguei aqui de um outro site, só colocando isso, beleza. Por isso que eu digo assim, ó, nós vamos ver uma mudança muito grande, né, dos afiliados, né, das plataformas de venda online, porque na medida que os bancos sacarem que eles podem ganhar uma comissão por fazer gateway de pagamento, e que qualquer um de nós pode fazer uma interface fácil para que as pessoas possam ir ali na página e comprar, é tranquilo. Tá? Então, só para mostrar que
eu posso ter uma ação. E daí ele chama lá o WebHogs e faz aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, mais um conhecimento para vocês. Para quem não sabe, eu vou dar um resumo aqui. Como é que se cria um assistente dentro do ChatGPT? É esse o momento de vocês se ligarem, porque quando isso for saturado, a gente já vai estar num outro nível. Mas hoje vocês podiam oferecer de graça para todos os clientes de vocês um chatbot de graça. Ou seja, você já criou teu vínculo com o cliente. Ou você cria um pacote e vende baratinho para ele, porque se você não tiver manutenção na automação, já está resolvido. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou criar para vocês, tá, um treinamento sobre como dar certo dentro das redes sociais. Vamos imaginar que vocês acham que eu tenho autoridade para esse assunto, né? Então, em vez de eu chegar e dar treinamento, eu podia pegar todos os meus vídeos que eu dei aula, ou todos os meus conhecimentos, e transcrever tudo isso e jogar isso num banco de dados, num arquivo. Certo? Então, vejam só. O que eu preciso fazer daí? Eu vou vir aqui, certo? No meu nome, eu tenho o GPT pago, e eu vou criar um novo GPT. E quando eu crio um novo GPT, eu posso ir direto na configuração aqui ou venho em criar. E aí, eu simplesmente coloco aqui, né, o texto que eu já tenho sobre o meu treinamento. Então eu poderia dizer, quero criar um assistente de treinamento sobre sucesso nas redes sociais. Toda informação está no arquivo anexo e você não deve instruir nada que não seja do arquivo anexo. Do arquivo anexo. Certo? Eu vou só terminar aqui, pessoal, para dar atenção à minha mãe ali, que ela não está muito bem. Então, rapidamente. Quero criar um assistente de treinamento, sucesso das redes sociais. Toda a informação está no arquivo anexo e não deve incluir nada que não seja do arquivo anexo. Se alguém perguntar algo que não esteja lá, seja educado e responda que pode enviar informações para mim. Meu contato é papapá. Ou eu posso fazer com que ele mesmo manda mensagem para mim através de uma ação. Certo? Deixa eu botar assim, contatenei@gmail.com. Ó, a partir dali eu criei, certo? Toda a informação. E aqui, ó, eu mando o arquivo com todo o meu treinamento. Com toda a informação. Veja, eu podia talvez ser alguém de uma área e ter os documentos aqui, ou ter um livro que ele vai se basear nesse livro. As respostas vão ser nesse arquivo. Beleza, olha só, o Alberto está perguntando, é melhor deixar sempre em inglês? Sim. Né? Depois de tu ter feito, tu pega as diretivas quando está pronto aqui na configuração, tá?
Ele está perguntando o nome para esse assistente, treinamento social? Eu digo, não. Quero um nome viral. Seja objetivo o nome. Vamos ver o que ele vai dizer. Ó, viralize. Tá bom, ótimo. Inema. Deixa eu botar. Inema. Viralize. Botar Inema para ficar fácil lá dentro. Então, ó, ele já está atualizando. Entendeu que ele quer criar uma imagem de perfil. E eu teria que aqui embaixo no anexo enviar o arquivo. Ó. Ok. Ó, se nós vamos em configurar, ó, ele já botou toda a informação que eu falei aqui, ó. E essa parte aqui, ó, Adalberto, você vai depois no chat ali e manda converter para inglês. Certo? E daí sempre ele entende melhor as palavras do que... né? E claro que esse assistente é bom você trabalhar mais e tudo. É um textão bem definido que a gente faz. Mas estou só querendo mostrar. Veja. Se eu chegar aqui, ó. Onde que está? Carregar arquivos. Aqui eu levo os anexos. Ou aqui eu podia ter dito aonde que ele é para buscar, em que fonte. Ah, eu quero que sempre ele busque só na Wikipédia. Pronto. Eu quero que busque só no site da Justiça tal. Beleza. Porque eu estou dizendo aqui que ele só tem que atender a isso aí. Não é para responder de outra forma. Veja, essa parte, se você fizer 50 desses caras com perfil bem feito, tu tem um time, né? Tu tem um monte de pessoas. E é assim que os caras já estão vendendo isso. Oi, Cristiano. O Cristiano está perguntando se esses assistentes têm acesso ao recurso de voz avançado. Ainda não. Mas vai ter, provavelmente. Aí que tá, Eric. Não consome mais nem do usuário e nem nós, porque isso aqui está dentro do ChatGPT, não está nas APIs. Por isso que está sendo um boom. Enquanto os caras não mudar isso, está um sucesso fora de sério. Porque se eu fizesse isso lá na automação, eu gasto meus tokens. No chat nós não gastamos tokens, não é? Porque isso aqui está sendo rodado pelo ChatGPT. E para eles é bom porque eles estão criando um ecossistema. Que talvez no futuro nós vamos comprar, né? Comprar na loja deles, essa é a lógica deles. Ou vai ficar tão barato esse uso dessas coisas que a gente não vai ser nem cobrado por texto. Sim, essa jogada, entendeu? Por isso que eu digo, se você fosse um cara que atende os manicure, que você atende tal, que atende tal e tal, você pode criar esses assistentes e dar de graça para todo mundo, dizendo, ó, esse é meu serviço, tu quer que eu faça a ação, daí eu cobro. O agendamento, eu cobro. Mas se tu quiser só aqui e a pessoa mandar por e-mail o agendamento, né, ou pelo telefone do WhatsApp, não tem nada, tá tudo pronto. Pessoal, beleza? Eu vou encerrar por aqui. A minha mãe veio dizer que ela não está bem aqui, então vou dar uma atenção para ela lá, tá? Certo? Cara, olha, eu não consigo entender o que está acontecendo com o TikTok, ó. Eu estou fazendo a live, conversando normal, e ele diz que tem
alguma coisa, ó, a tua live não é elegível para recomendação e está restrita a resultado de pesquisa durante os próximos 10 minutos, porque pode estar a promover uma marca, um produto ou um serviço. A restrição será removida quando ativares definição, divulgar... Não estou divulgando produto nenhum. Beleza, pessoal. Por isso que a gente tem que abandonar o TikTok, né? Ele quer dinheiro. Uhum. Sim, eu saí fora do TDS, estou transmitindo aqui no TIA, porque o TDS estava me bloqueando. Semana passada estava ele bloqueando. Não, e eu não fico ali naquela história, não vou falar da rede vizinha, não vou isso. Para mim é tudo igual. Tá? Pessoal, quem quer aprender mais, vai indo na comunidade, troca ideia lá, vamos pro YouTube, certo? Estou aqui para trocar ideia com vocês, ajudar vocês, aprender junto. Quem não entendeu por que a gente teve que fechar a comunidade, estava muita bagunça. Vocês viram quanta gente malandra tem aí, né? Então faz parte disso, pessoal, essas mudanças, tá? Um abraço, obrigado. Dá um like lá quem está assistindo lá no YouTube ou na comunidade, estão gostando do material, me dão feedback. Muito bom, tá? Até mais. Deixa eu te dizer. Luciano, espero que eu resolvi. Assim, eu também acho que pode ser que ele não está gostando que a gente está falando sobre inteligência artificial, né? Sim.